Eu queria falar um pouco hoje sobre a tal da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, algo que está contido nos capítulos 26, 28, 29 da Grande Síntese, onde sua voz começa a dissertar a respeito de movimentos que são característicos de todos os fenômenos que a gente pode encontrar em nosso universo e em nossos sistemas de universos. Para quem pega o livro, né, e não está com o olho espiritual devidamente aberto, ou seja, se a pessoa ainda não é intuitiva, está muito preso ao racional, ou nem isso, né? Está muito preso ao senso comum, o que não é intuição, né? Diga-se de passagem, a pessoa não vai conseguir entender nada do que aquilo significa. E isso não tem a ver com intelectualismo. Assim, existem vários termos lá são usados que, por sua voz, que exigem, né, um certo grau de cultura, né, de intelecto, mas isso não é o fator principal nisso tudo. Tanto que eu já apresentei, né, para pessoas muitíssimo estudadas a Grande Síntese, né, algumas até leram ela, e não entenderam nada a respeito do significado dos motos fenomênicos. Se tivessem compreendido da forma adequada, ficariam encantados com a coisa. Então é tanto o intelectualizado quanto o não intelectualizado, ambos não ainda intuitivos nesse mundo, eles não vão conseguir captar a mensagem por trás da Grande Síntese. Mas é interessante que se trata da coisa mais fascinante de todo o nosso universo. A gente pode encontrar isso em tudo, se a gente estiver percebendo as coisas em profundidade. Hoje mesmo, geralmente no fim de semana, eu recebo um resumo de artigos da Medium e eu dou uma olhada, né, eu recebo coisas que são mais ou menos do meu interesse, né? O algoritmo vai fazendo isso. Eu recebo algumas coisas que eu vejo como interessantíssimas. Eu me deparei com um artigo que mostra algo muito, mas muito interessante, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E ele fala justamente sobre a questão da consciência. Então, eu vou deixar aqui, mostrar ele, para vocês poderem ver o texto. Então, o que a gente tem aqui? Vejam só. Esse artigo ele fala sobre consciência. Nós sabemos exatamente o que é consciência, a pessoa afirma. Não deixe ninguém falar para você algo contrário. E eu achei muito interessante o argumento, que a linha, né, de raciocínio que ela vai desenvolvendo a partir daí. Então, olha só que legal. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Vejam, ele fala, né, ele começa falando, né, vocês não acreditam em mim? Então, tentem fazer isso, né? Tentem responder para si mesmos a seguinte pergunta: o que é massa? Então daí a gente vai, as pessoas vão começar a falar, né? Vão começar a descrever propriedades da massa, qual a sua energia, qual a sua velocidade, como ela se comporta devido a uma força, ou seja, como ela acelera, né? Mudando de direção ou da magnitude da sua velocidade, ou ambas, né? Como ela se deforma. Então, para quem conhece engenharia, né, vai saber muito disso, né? A gente vai tratar a massa, né, o conceito, de acordo com o que a gente estudou, né, das ciências físicas, que estão presos no mecanicismo, né, numa visão reducionista.
Então a gente vai começar a falar, né? O engenheiro que sabe muito, né? O físico vai falar que a massa pode ter deformação, daí vai entrar com aquele conceito de energia elástica, ela pode se mover, né? Daí vai entrar com energia cinética, de translação ou rotação, ela pode dissipar energia, então entra com o conceito de amortecimento, arrasto e tudo mais. Um físico vai entrar mais na questão da física atômica, e daí a gente vai tendo tudo isso. Aí um cara pode falar, né? Mas massa de fato não existe, a gente tem energia. Daí, né? Mas daí você pergunta, o que é energia? E daí a pessoa vai ficar tentando definir e vai falar que é uma forma de matéria, né? E matéria é uma forma de energia. Né? Energia seria matéria liberta, digamos assim, né? E matéria seria energia condensada, como muitos da física descobriram. Só que daí ele vai ficar andando em círculos e não vai definir a coisa. E ele fala aqui, né? It won't be long until you are back to the starting point, to mass. Então, depois de muito e muito ficar em várias lucubrações, a mente racional vai voltar para a própria massa, que ela não conseguiu definir o que é. Então, o que ele está falando aqui, afirmando? Que a mente nossa, né, o nosso nível de consciência atual, que é intelectivo, racional analítico, ele está preso ele está circulando, né, está andando em círculos. Então daí o que acontece com tudo isso é que a gente não consegue, somos completamente incapazes de realmente definir na essência cada coisa que existe em nosso universo. Qualquer coisa, eu desafio qualquer um aqui, pega qualquer objeto, pega um fenômeno histórico, né, um movimento social, uma linha de pensamento, conceitos que vocês estão acostumados a trabalhar todo dia e procurem definir o que isso é em sua essência. Vocês vão descobrir que vocês vão falar várias coisas, né, de aplicação dessas palavras, vão falar sobre propriedades que definem, que estão relacionadas a isso, mas vocês nunca vão chegar na essência da coisa. Quer dizer, de certa forma, para quem tem uma visão espiritual, todas as definições mundanas do intelecto, né, guiadas pelo intelecto, ou melhor, não exatamente guiadas, né, mas controladas pelo intelecto, elas não chegam realmente a lugar algum. Se a gente for considerar que chegar a algum lugar é ter o espírito satisfeito, né? Tem pessoas que já anseiam pela satisfação do espírito, não mais pela satisfação das coisas corporais ou mentais ou emocionais. As pessoas querem ter o seu espírito satisfeito, né? E para satisfazer um espírito, você precisa conseguir adentrar na realidade fenomênica. E o nosso mundo, né, nossas instituições, o nosso sistema educacional, nossas universidades, em larga medida, não estão fazendo nada em relação a isso. Absolutamente nada. O que a gente vê é algumas tentativas muito tímidas de tentar chegar a um lugar que inconscientemente as pessoas anseiam por isso, mas tem um pavor enorme de chegar lá. E esse pavor é justamente porque não se deseja resgatar as preciosidades que foram deixadas ao longo da história. Por quê? Porque simplesmente a aplicação foi de um modo muito, muito infantil, né? E as pessoas confundiram a aplicação de seres evoluídos de uma ideia profunda, de um princípio universal, como o próprio princípio em si.
E daí a gente foi cortando tudo que a gente tinha de mais valioso, né? A espiritualidade, né, que pulsa na verdadeira religiosidade, o ato de filosofar, que é algo inerente a todo ser humano, não tem a ver com formação em filosofia, né, ou você ter conversas eruditas no conforto, né, de mansões. A própria ciência, né, ela não é ciência, ela é uma aplicação acadêmica, né, ditada por várias regras, onde você fica se desgastando, né, se matando para você conseguir ficar craque em um monte de terminologia, em um monte de métodos, né, um monte de intelectualismo extremamente complexo e sofisticado, porém infecundo. E daí você vai lutando, é uma briga, uma competição insana e sanguinolenta para conseguir ser publicado naquelas revistas, né? E virou tudo um jogo, né, de egos, assim como a arte, em larga medida, se tornou uma vaidade, né, um exibicionismo, um desafogar de instintos, e não algo que aponte para o alto, que desperte cordas interiores no ser humano. Então, a gente foi jogando muitas pessoas, né, vendo, percebendo isso, confundiram as coisas, né, a forma com a substância, e daí elas foram jogando a própria substância, né, afastaram as questões substanciais dela. Então a pessoa não acredita mais em nada além das coisas desse mundo, a pessoa não acha que está tudo falido, né? A política não tem futuro, não existe nenhuma outra economia além dessa, e como essa está apodrecida, está tudo acabado, e filosofia é uma coisa que não leva a lugar nenhum, tal, e sobrou a tecnologia, né? As novidades, a sociabilidade, e todas essas coisas do mundo moderno, né? Um bem-estar e um gozo, né? O aproveitar de cada situação, né? Para sua vantagem. Parecendo, né? Até mesmo agredindo o próximo, mas desenvolvendo uma ciência e arte para não parecer que você está fazendo isso. Então, essa é a última. As pessoas acham que essa é a última solução, né? Que isso vai solucionar as coisas. Sendo que esse é o aspecto mais. É o último a ponta do apêndice das coisas. A gente está distantíssimos do nosso eixo central, da nossa raiz, né? Da nossa essência, de quem nós somos de fato. A gente quis excluir todas as coisas que têm um verdadeiro valor na vida. A gente não quer se aprofundar nas questões afetivas, a gente tem uma vergonha enorme de falar a palavra amor, a gente não quer falar em evolução interior, né, essas duas coisas combinadas, a gente não quer falar em consciência, não quer ter conversas para compreender melhor, não quer falar sobre sofrimento ou situações que nos tirem do nossa posição confortável, né? Muito menos passar por elas. Nós não queremos nada disso. Saiam aí para a rua, né? Vão aí numa padaria, numa farmácia, num bar, num mercado, em qualquer lugar, numa oficina, num parque, e mesmo nesses ambientes culturais, né? Esses ambientes onde supostamente as pessoas são mais evoluídas, né? Mas não são, né? São até piores, se você ver a fundo, porque elas se propõem um monte de coisa bonita, mas na hora do vamos ver mesmo, elas estão pensando nos gozinhos delas. Elas estão pensando nas vantagenzinhas delas. Coisas, às vezes, vive uma vida muito zen, muito bonita, mas é porque a pessoa está naquela condição boa. Ela não quer estender a mão para o outro, ela não quer resolver os mistérios da vida integralmente, né? Ela não quer integrar outras coisas, outras realidades.
Ela, aquela realidade é a melhor e ela está nela, então ela vai aproveitar e pronto, né? E isso é muito ruim. Então você sai por aí, você vê isso, você começa a perceber que as pessoas elas estão fugindo de tudo que realmente é interessante. Eu entro, né, nos lugares, eu ouço às vezes, né, sem querer ouvir, mas você vai ouvindo as conversas. As conversas não tem nenhuma variação. Assim, na forma, você tem um monte de variações, mas na essência, você não encontra nenhuma coisa mais aprofundada, né? E diga-se de passagem, esse aprofundado, como vocês já sabem, não é um assunto específico que é do meu interesse que eu quero ver por aí. É se aprofundar em qualquer questão sobre a realidade própria, né? É tratar de uma maneira mais madura, conseguir integrar isso, esse aspecto do lazer com algo no trabalho que possa gerar uma nova ideia e no estudo, né? Tornar o estudo menos sofrido. É um aspecto do estudo que seja divertido, que tenha a ver com o seu lazer, com uma aplicação no seu lazer e no seu trabalho. É um ato de trabalhar que te possibilite se divertir e aprender alguma coisa nova, né? Um fenômeno novo, algo fica mais claro para você. Então, as pessoas não buscam fazer essa integração, elas ficam chaveando, né? Chaveia de A para B para C, né? Lazer, estudo, trabalho, as coisas são divorciadas completamente. E uma coisa é uma necessidade sofrível, né? O trabalho. O estudo é uma coisa chata, né? Se puder eu vou copiar, colar. Eu só quero o diploma, né? Para colar no meu peito a medalha. E o lazer é aquela coisa que você tem que gozar o máximo possível, gastar todo o seu dinheiro, porque um lazer bom está associado a um gasto milionário, né? Daí aí muitas pessoas se frustram, né? O pobre, como o Baldi diz, é um rico frustrado. A imensa maioria da humanidade, tanto pobre, miserável, pobre, classe média, os ricão, eles são todos igualmente miseráveis, que eles têm essa mentalidade de mendigo, né? Eles têm essa mentalidade. Eles não têm interesse em ascensão, né? Em percepção, em aproveitar melhor. Então, o pobre é um rico frustrado, porque se ele fosse rico, ele vai começar a fazer exatamente como quem tem alguns recursos, né? Ele vai começar a consumir inconscientemente, vai frequentar os mesmos ambientes, vai começar a pensar da mesma forma. Talvez ele traga algumas coisas da sua comunidade tal para lá, mas substancialmente falando, ele vai começar a adquirir a cara, né, do ambiente que ele passa a frequentar. Que nem um camaleão, né? Tem até um filme interessante sobre isso, né? Que é o Zelig, de 1983, com o Woody Allen, onde o Woody Allen representa um personagem fictício da década de 30 nos Estados Unidos, conhecido como o Homem Camaleão. O nome dele é Leonard Zelig, e ele é uma pessoa que vai se moldando, vai ficando igualzinho ao grupo ao qual ele vai convivendo muito tempo. Então ele fica muito tempo com pessoas obesas, ele começa a ficar gordo, inexplicavelmente. Ele frequenta uma conversa com rabinos, ele começa a falar igual, pensar igual, cresce a barba, né? Ele começa a se vestir igual. Ele frequenta ambientes esportistas, grandes, musculosos e tal. Ele começa a ganhar aquele corpo e buscar essas coisas. A pessoa se molda exatamente de acordo com o meio. Ela nunca é ela mesma, né? O filme trabalha essa questão, né? E se você for ver mais a fundo, as pessoas são exatamente assim. Elas abdicam da sua personalidade, né? O seu espírito é jogado, é enterrado, e elas se adaptam ao meio, né? Elas falam adaptam, mas na verdade é mais uma conformação, porque elas vão amputando várias coisas que elas veem como maravilhosas, constrói toda uma explicação mental do porquê estarem fazendo isso, para conseguirem
ficarem legais no meio, se sentirem bem, serem queridas, né? E elas são queridas enquanto elas têm aquela forma, enquanto elas satisfazem o ambiente delas, mas assim que elas não conseguirem fazer mais isso por causa de um imprevisto, de uma necessidade, de uma doença, de um outro interesse mais forte, mundano às vezes, que surgiu, por causa de outras coisas, esse grupo também vai começar a não aceitar mais essa pessoa. Isso é uma dinâmica que é lenta, né? Não é uma coisa perceptível, direta na cara, como muitos de vocês sabem. Mas ela é assim, ela é sorrateira, ela é traiçoeira até. A forma com que o mundo trata a si mesmo é uma forma traiçoeira, né? É uma verdadeira calhordice se a gente for ver a fundo como deve ser visto. Então, fica muito difícil você conseguir extrair algo, né, de positivo do mundo, a não ser essas constatações, né? Essas constatações laboratoriais do espírito, né? Infelizmente, né, a pessoa não consegue se relacionar para valer. Quem já está no grau que eu falo aqui, né, e disso para cima, se a pessoa consegue, né, se relacionar com mais do que eu, aqui mais do que umas pessoas, vai ser à custa de uma traição enorme, de uma narrativa, né, de um auto-engano enorme, né, para ela conseguir manter isso. Então são pessoas que estão acumulando coisas, toxinas ruins em seus corpos físicos, corpos energéticos, etéricos, astrais, mentais, né, emocionais, até chegar à alma, ao espírito, né? Elas estão, vai depender da terminologia, né, de cada grupo, né, vai ter um número de corpos, mas a pessoa vai estar acumulando em todos os corpos coisa ruim, não vai estar fluindo, as coisas não irão fluir da forma natural. E isso pode até se refletir, em última instância, no seu corpo físico, que vai adquirir patologias que mostram não evolução, como eu disse já anteriormente, mas na verdade vão mostrar uma falta de vontade de evoluir. Então, isso é muito grave. Então, voltando ao artigo, né, ele fala muitas coisas interessantes, né? Ele fala aqui, ó, você veja, a massa é alguma coisa que é experimentada ou sentida por nós em determinadas condições. Isso se referencia à nossa própria consciência. With this reference to our own consciousness, we find a way to enter the infinite loop. Então, a gente começa a entrar no conceito da coisa, né? A massa é alguma coisa que a gente tem a experiência dela através de certas condições. Então, ele vai falando muito disso, né? Ele vai fazendo analogias disso para que a gente chegue até a questão da consciência propriamente dita, né? E isso é muito interessante, né? Ele fala, por exemplo, né, a física, na sua essência, é um arranjo muito elaborado de modelos matemáticos, feita para relacionar vários conceitos que existem externamente, né, para que nós possamos prever os resultados de nossos experimentos. Isso, na verdade, é a física, baseado numa lei, né, conhecida. A gente pode arranjar uns elementos aqui, soltar uma condição inicial e saber o que vai acontecer depois. Isso para sistemas determinísticos simples, né, não caóticos, né, não lineares. Dá até para você prever uma coisa com uma certa margem de erro, né, uma nuvem de probabilidade, mas você não vai conseguir fazer isso com toda a precisão. Mas, de qualquer maneira, a física faz isso. No mundo psíquico, né, na consciência, a gente também tem leis. Só que essas leis
são muito mais elaboradas e profundas do que as leis simplórias que a gente está acostumado a estudar nas escolas e mesmo nas universidades. São leis mais profundas, que exigem uma intuição minimamente desperta. Então, é uma questão da pessoa se abrir para algo que esteja além do que foi ensinado ao longo de todo o seu tempo. É uma questão de vencer, vencer preconceitos e ter a coragem de ir além do que muitas pessoas foram, né? Então as pessoas ficam tudo numa região segura, mas uma região infecunda, né? Parece que quanto mais segura, mais infecunda à medida que o tempo passa. Então, ele fala aqui, né? A experiência da consciência não é um produto apenas da ciência, né? Uma coisa derivada da ciência. É uma peça integral da construção, né? Inclusive da construção da ciência, né? A consciência se desenvolvendo foi edificando o que a gente tem hoje por ciência. E ele fala que sem a consciência todo o edifício da ciência iria colapsar. Eu iria até mais longe, né? Eu diria todo o nosso sistema econômico, né? A nossa cultura, né? Nosso sistema político, né? Todas as nossas crenças e valores, né? Nossos sistemas de crenças e valores entrariam em colapso com o fim da consciência. Então a consciência é algo que está muito ligado ao substrato da realidade, aquela tal de substância, lá na grande equação da substância, né? Seria algo que apoia, no qual tudo que existe, do mais elevado ao mais rebaixado, né? Ao mais degradado, se apoia, desde a matéria até o espírito. Matéria, energia e espírito, né? E se a gente for destrinchar os graus de matéria, os graus de energia, né? Os níveis de energia, a transição entre esses, as formas vivas, né? A mente mineral, a mente vegetal, a mente animal, a mente humana, e daí os níveis espirituais, né? Os psiquismos. Então tem várias gradações, mas da matéria até o espírito, colocando entre os extremos de nosso universo, tudo isso é substância manifesta em individuações de graus, de níveis variados, né? E então a substância seria a matéria-prima de tudo, né? Matéria-prima entre aspas, certo? Porque ela é algo imaterial, indescritível, inconcebível para a nossa pobre mente. Mente racional ainda, né? Mais pobre ainda. Então, a gente não consegue descrever isso, né? Mas, sem dúvida, a intuição já diz que isso é uma realidade profunda e essa é a verdade, né? Mesmo que eu não consiga explicar, né? Nem ninguém consiga atualmente, essa é a maior das realidades que existe. E isso é desenvolvido, né? O sujeito desenvolve isso no texto. E olha só um grifo que ele coloca. Então, quando nós nos damos contas que nós compreendemos massa, energia, tempo e espaço, no entanto, a gente coloca a consciência como um enigma, parece que tudo não tem sentido, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa fala, eu sei o que é massa, energia, espaço e tempo. Então o cara repete que nem um papagaio que ele estudou em um monte de livro, né? O que o intelecto está dizendo. Daí o cara joga a consciência para fora e diz que entendeu que essas coisas. Ele está falando aqui, na verdade, algo bem simples, né? Que eu já percebi há muito tempo. Você não vai definir as coisas de baixo sem saber o que é a coisa de cima, do qual as coisas de baixo dependem e se sustentam, né? A consciência, ela é a origem de todas essas coisas que a gente tem por real. A ciência mesmo já está chegando a essas conclusões.
né? Só que ela fala um palavreado extremamente complicado, né? Ela usa um monte de termo, definição, mas é isso que a ciência está dizendo, né? Então, é uma questão de agora dar o próximo passo, né? Então, ele fala aqui, né? Todas essas coisas talvez, né, seja uma consequência de séculos de condicionamento acadêmico. Condicionamento acadêmico. Isso a academia, né, é muito boa em fazer, condicionar as pessoas. Ela está traindo o próprio espírito científico que fez a ciência avançar tanto nos últimos séculos, né? A ciência materialista, né? Então, nós precisamos mudar isso. Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês e a gente se vê numa próxima. Saudações fraternas a todos.